Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou a Tatá. E nesse vídeo eu vou falar sobre toda a minha trajetória na tecnologia e mostrar como a tecnologia foi de uma das minhas últimas opções e agora se tornou a primeira. Antes do ensino médio, eu dizia com toda a certeza do mundo que eu odiava matemática e que a tecnologia seria a última área que eu seguiria. É mesmo, é? Então, chegou o ensino médio e aí eu comecei a estudar mais, buscar mais, gostar das coisas que eu não gostava. Aí, simplesmente, depois de muito tempo, eu comecei a me acostumar com a ideia que eu tava gostando da coisa que eu mais repudiava antigamente, que era a matemática. E assim, depois de muito tempo, eu comecei a perceber que toda essa visão negativa em torno da matemática é mais uma coisa social, sabe? Por exemplo, desde que a gente é pequeno, todo mundo, quando toca no assunto matemática, todo mundo fala: vixe, matemática. Ai meu Deus, matemática é muito difícil. Você não vai usar isso pra nada. Essas coisas. Então, desde pequeno, a gente já é condicionado socialmente a repudiar a matemática. E isso aconteceu também comigo, e por isso que eu acho que eu criei um bloqueio em relação à matemática. Querendo ou não, tudo isso que é colocado na mente das pessoas afeta o que elas pensam, como eu acabei de dizer, e afeta no desempenho dessas pessoas na matéria, né? Só que na verdade a matemática é tão linda e tá em tantos lugares e dá pra ser usada em tantas coisas incríveis. Só que ela é muito mal interpretada. Então, se eu puder pelo menos colocar uma sementinha na mente de vocês hoje, eu gostaria que vocês dessem o primeiro passo nessa jornada para superar esse tabu em torno da matemática e da programação. Como eu disse, no ensino médio eu comecei a estudar bastante, e não só matemática, eu estudei bastante todas as matérias. Então eu comecei a literalmente gostar de tudo e eu literalmente não tinha ideia de qual carreira eu queria seguir. Na verdade, eu não decidi até a hora do Enem e do SISU. Depois que passou o Enem e o SISU, eu coloquei a primeira opção para engenharia biomédica e a segunda para bacharelado em sistemas da informação. E aí eu passei em BSI, que é o Sistema da Informação, e também passei, que eu fiz o vestibular por fora, no IFPE, um curso de informática para internet. Então, eu comecei a cursar os dois, um na parte da manhã, que era o bacharelado, à noite eu ia para o IF fazer o técnico. O curso de BSI era mais focado em administração e programação. Os professores influenciavam muito a prática. Lá foi onde eu aprendi a maioria das coisas de como programar. Eu aprendi a programar em Python. Na rural, a gente não via essa parte web, pelo menos não no começo. Já no curso de informática para internet, que na verdade tem esse nome, mas é basicamente desenvolvimento web. Lá eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, Java, entre várias outras coisas. E o curso do IFPE, ele é técnico, então ele é mais focado no mercado de trabalho. Lá que eu aprendi a maioria das coisas que eu aplico atualmente no mercado. Da Rural é mais focado, apesar de influenciar muito a prática, eu acho que ele é mais focado para a área acadêmica. Apesar que a grade mudou depois de um tempo, depois que eu entrei, e algumas coisas mudaram, mas mesmo assim eu acho que é mais focado para a área acadêmica. Aí, enfim, voltando. Eu passei nos dois e aí eu entrei na faculdade sem saber o que esperar. Eu não sabia basicamente nada, eu não sabia o que era o HTML, o CSS, o que era linguagem de programação, o que era linguagem compilada, interpretada, enfim, eu não sabia de nada. Então eu comecei a estudar por fora, né, pra tentar acompanhar, porque parecia que quase todo mundo da minha turma já teve algum contato com programação. E às vezes eu me sentia literalmente um peixinho fora d'água, porque literalmente tinha muita gente que já tinha alguma experiência prévia, tinha gente que já era do mercado e depois entrou pra fazer a faculdade, tinha gente que simplesmente mudou de faculdade, fez transferência de outra faculdade de TI pra BSI, e eu entrei lá sem saber de nada. Então, claramente, foi bem difícil e, na verdade, no primeiro ano eu nem queria ser desenvolvedora. E em todo o primeiro ano do meu curso, assim, eu me senti realmente perdida, mas a partir do segundo eu comecei a me inteirar mais, comecei a entender mais, eu comecei a ter experiência de alguns estágios que eu vou falar daqui a pouco, e aí ficou tudo bem. E eu claramente tinha menos experiência que todo mundo. Então era normal tudo isso que eu senti naquele momento.
E hoje eu entendo que tudo que eu passei naquele momento fazia parte do processo. Foram os primeiros passos do processo para eu me tornar a Tatá de hoje e a Tatá do futuro. Sobre minhas experiências. Minha primeira experiência foi na monitoria de matemática aplicada. Foi mais ou menos no segundo ano do IFPE. E eu também fui monitora de programação orientada a objeto, lá no IF também. Depois disso, eu passei em um estágio, que na verdade eu fui indicada pelos professores do próprio IFPE, que era o técnico. E aí me entrevistaram, deu tudo certo, e eu entrei no primeiro estágio. E, gente, sobre o que eu falei sobre ser indicada, gente, façam networking. É muito importante nessa área. Sobre esse meu primeiro estágio, era um estágio para eu dar aula para crianças do ensino fundamental sobre lógica de programação e robótica. Então, a partir daí eu comecei a minha paixão pelo ensino. E aí, depois de um ano, entrou a pandemia e eu saí desse estágio. Fiquei um tempo sem nada. E aí, no final da pandemia, eu comecei a focar mais em Java. Tentei dar uma chance e mudar o meu foco da área educacional para literalmente desenvolvimento. E aí eu meti a cara nos livros, nos códigos, comecei a fazer um monte de entrevista, mandei um monte de currículo. E aí eu consegui entrar em um estágio, que na verdade não era de Java, era front-end. E meu trabalho e também era na área educacional, que era para eu migrar os jogos de Flash para XML. E aí eu usava muito JavaScript, CSS, essas coisas. E aí eu finalmente consegui meu primeiro estágio na área de Java. Era uma empresa no ramo imobiliário. Eu passei 9 meses nela. Foram alguns amigos meus que me indicaram. De novo, networking. E aí eu entrei e foi uma das melhores experiências da minha vida, porque lá eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre metodologias ágeis na prática, né? Que só na teoria. Eu só sabia na teoria, mas eu nunca tinha participado de uma organização que tinha, tipo, literalmente praticava o Scrum, praticava as coisas que eu via na faculdade, sabe? Então foi muito importante pra mim. Eu aprendi como organizar meu código, organizar todas as minhas ideias antes de codar, entre diversas coisas. E aí eu também fiquei estudando por fora outras aplicações do Java, como microserviços, APIs e essas coisas. E fazendo uns projetos. E aí eu consegui, depois desse tempo, meu primeiro emprego CLT. E é inclusive na empresa que eu tô agora. Eu trabalho desenvolvendo microserviços com Spring Boot, Java, criando APIs e um monte de coisas. Eu também aprendi um bocado e tô aprendendo até agora, porque a jornada de programação é isso, a pessoa nunca para de aprender. E isso que é o mais incrível. E aí, depois desse primeiro emprego, a faculdade pública que eu frequentava, que era rural, ela tava tendo aulas remotas. Por isso que eu tava conseguindo conciliar faculdade com o CLT. E no curso que eu entrei, ele era 100% presencial no início, só ficou remoto por causa da pandemia. Como acabou a pandemia, eles obrigaram todo mundo a voltar presencial. E a partir desse momento, eu não consegui mais acompanhar as aulas. Não estava conseguindo ir porque meu emprego era das 9 às 18 e a aula era das 8 às 12. Não dava pra conciliar, sabe? Então, depois de muita pesquisa, muita indecisão, muita quebra de, acho que de ego mesmo, de paradigmas meus, eu resolvi mudar de faculdade. Eu fui para uma faculdade particular. Sinceramente, eu fui para a mais barata que eu achei, que é a Descomplica. E agora eu mudei meu curso de bacharelado em Sistemas de Informação para Ciência da Computação, que é um curso mais focado em programação mesmo, e não tem tantas cadeiras de administração, essas coisas igual a BSI. Essa faculdade que eu entrei, ela é remota, 100% remota. Assim, eu tô indo bem. E ela, assim, ela tem muitas aulas boas. Tem encontro com professores todas as semanas. E, sinceramente, algumas dessas aulas são muito melhores do que muitos cursos de programação que a gente vê por aí. Então, é um ponto muito positivo. E eu tô gostando, sabe? Pelo menos eu vou ter uma faculdade. E, assim, não é estritamente obrigatório ter uma faculdade no TI. Mas, assim, segundo meus princípios, é. Então, eu tô fazendo faculdade porque eu quero. Eu fiquei muito confusa se eu desisti do emprego ou desisti da rural. Porque não é desistir da faculdade. Porque a faculdade eu vou ter. Querendo ou não, eu vou ter. É literalmente da instituição, sabe?
porque a Rural realmente é muito boa, sabe? Mas eu não tava conseguindo ir, então não adianta eu estar inscrita lá e não poder ir, não poder usufruir de tudo que ela tem pra me oferecer. Então simplesmente não fazia sentido mais. Bem difícil essa escolha, mas é isso. Agora eu tô fazendo ciência da computação descomplica. Se eu pudesse escolher motivos para eu ter escolhido e continuar na área de TI, seriam a demanda crescente que tem na área de tecnologia, que a sociedade está cada vez mais tecnológica, está surgindo cada vez mais automatizações dentro de casa e não tem estimativa de parar. Outro ponto é a inovação constante. A área de TI está sempre surgindo coisas novas, as linguagens estão se atualizando, e aí você sempre tem que se atualizar. Então é muito bom, porque eu gosto muito de estudar e aprender coisas novas. Tem tudo a ver comigo. Outro ponto bastante interessante é a remuneração. O programador júnior às vezes ganha até mais do que um cargo avançado em alguma das profissões que existem por aí. Então realmente a remuneração é um ponto muito bom. E outro ponto é a flexibilidade. Em TI você tem a oportunidade de trabalhar híbrido ou home office, que é uma coisa que eu não pensava antes da pandemia, mas depois da pandemia eu comecei a gostar desse modo de trabalho e isso é um ponto muito bom pra mim. Um dos motivos que eu escolhi entrar na área de TI, que eu tô até hoje, é justamente sobre aquilo que eu falei, sobre eu gostar de basicamente todas as matérias do colégio. E daí você pode trabalhar com várias áreas de conhecimentos. Porque se você não for criar uma empresa, você vai trabalhar para uma. Vários ramos de empresa. Por exemplo, eu já trabalhei em empresa de jogos educacionais, já trabalhei em empresa de imobiliária, que era o meu estágio. E agora eu tô trabalhando em empresa jurídica, que eu uso conhecimentos jurídicos. Então, você tem essa flexibilidade, sabe? De conhecer novas regras sobre vários assuntos. E eu acho que esse é o motivo principal que me faz amar tanto o TI. Bem, e esse foi um resuminho de toda a minha trajetória até agora. Sinceramente, eu acho que é tudo questão de tempo e de experiência. Então, não tentem pular níveis ou achar atalhos muito curtos. Para você subir de nível, cada nível tem que ter a experiência necessária que aquele nível precisa ter. Então, não deixe o medo de parar, mantenha perseverança, tente, pratique, erre, tente de novo, faça projetos. E por mais simples que vocês achem que eles sejam, poste no GitHub, poste no LinkedIn, tentem fazer networking, porque esses já são os primeiros passos para o seu sucesso. E ninguém chega no fim da corrida sem dar o primeiro passo. E é isso, esse foi o resumo de toda a minha história na TI. Espero que vocês tenham gostado e que tudo que eu falei tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam. E é isso. Tchau, gente!